Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Todas as semanas, para o lar de brasileiros de todos os estados, nós levamos convidados nossos que exercem um poder público, privado, sindical, universitário, da imprensa, para que o nosso telespectador conheça o que é o poder público por dentro, o que é o poder por dentro, seja ele que a natureza for. Hoje eu tenho como convidado um queridíssimo amigo de muito tempo, muito antes mesmo de ser político, um dos mais jovens e brilhantes políticos da atualidade, que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capeça. Hoje nós vamos conversar sobre duas coisas, sobre Fernando Capeça como político, e depois ele vai explicar e responder muitas das acusações infundadas que fizeram contra a sua administração, que tem sido uma administração elogiada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nossa amizade vem ainda do tempo em que era membro do Ministério Público e deu início a diversos processos, ou melhor, diversas linhas de moralização no país, principalmente no futebol. Foi ele que, pela primeira vez, denunciou o problema das torcidas organizadas, do vandalismo que havia. Por isso, somos amigos e vamos, evidentemente, com a própria do nosso programa, tratamento coloquial, nos chamar por você. Meu querido Fernando, grande alegria de estar aqui comigo no programa, de tal maneira que eu queria que você falasse para os nossos telespectadores um pouco da sua vida, principalmente aquilo que levou você a disputar a política, quando, na verdade, você era um respeitadíssimo membro do Parquet, do Ministério Público de São Paulo. Bom, Ives, em primeiro lugar, eu quero te agradecer essa oportunidade e o privilégio de estar mais uma vez no seu programa, sendo entrevistado por você que, sem dúvida alguma, sem lhe fazer nenhum favor, está entre os 5 maiores juristas aqui do nosso país, respeitado nacional e internacionalmente. Sua vida é um exemplo. Então, quando você dá um testemunho desse, me convida para vir ao seu programa e me dá essa oportunidade, sem dúvida isso é um estímulo, porque a política ela é muito bonita, é uma atividade nobre em que você pode ajudar muitas pessoas, mas ela tem algumas armadilhas, você precisa estar sabendo evitá-las. Então, uma oportunidade enorme para mim estar aqui com você. Bom, isso me alegra muito. Agora, o Fernando, a sua carreira foi notabilizada por sempre essa luta pela moralidade. Eu me lembro, nós chegamos a fazer alguns programas em TV Record, SBT, no tempo que você era membro do Ministério Público. E você que deu início a essa luta para que o futebol seja um esporte de divertimento e não um esporte de agressões. Você poderia contar um pouco disso para o telespectador? Sem dúvida. Bom, nós estávamos, quando eu entrei no Ministério Público, foi antes da Constituição de 1988. Foi, exatamente. Que você e o Celso Bastos foram os primeiros a comentar. Então, antes da nossa Constituição de 5 de outubro de 1988, eu já era membro do Ministério Público. E nessa época, o Ministério Público não atingia, digamos assim, não incomodava os grandes detentores do poder. A partir desse instante, nós iniciamos uma verdadeira revolução nos costumes da administração pública. Sempre com prudência, com ética, sem expor desnecessariamente as pessoas e com análise atenta das provas. Nós não falávamos aquilo que era conveniente para a imprensa publicar. Nós falávamos aquilo que as provas das investigações nos autorizavam a dizer. Então, eu inicialmente trabalhei no Tribunal do Júri, você sabe, o nosso telespectador, onde ocorrem os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, o homicídio doloso, conhecido coloquialmente como assassinato. E depois de ficar no Tribunal do Júri, eu fui para a Promotoria de Defesa dos Direitos do Cidadão. Lá nós ingressamos com inúmeras ações para proteger o patrimônio público. Várias ações somadas pedem mais de 3 bilhões de reais, muitas delas já em fase de execução. E fui designado pelo chefe do Ministério Público para combater, na época,
a violência das torcidas organizadas de futebol. Você e o nosso telespectador deve se lembrar daquelas imagens do estádio do Pacaembu, no dia 20 de agosto de 1995, a Mancha Verde e a torcida tricolor independente se digladiando. Quando eu cheguei segunda-feira, o procurador-geral era o Dr. José Emanuel Burli Filho, na época, isso faz 20 anos, falou: olha, vocês têm que dar um jeito nessa situação. O que vocês podem fazer? Então, nós discutimos, tínhamos um colega lá, o Dr. Wallace Paiva, ele falou: olha, eu acho que a gente podia estudar a possibilidade de extinguir associações que se transformaram em organizações ilícitas. Então fizemos um bom trabalho, ingressamos com essas ações e, paralelamente, na época, o presidente da Federação Paulista era o Rubens Aprobato Machado, seu dileto amigo. Um dileto amigo e um grande advogado também. Os grandes advogados. Presidente do Conselho Federal da Ordem. Presidente da OAB Nacional. E era presidente da Federação Paulista de Futebol na época. E nós, juntamente, Ministério Público e o Rubens Aprobato, pela Federação, conseguimos a proibição das torcidas organizadas. Medida polêmica, mas que reduziu drasticamente o número de violências e estancou os homicídios que vinham em sequência. Foi um trabalho tão bom e, seu telespectador, eu acompanhei, todos os telespectadores sabem, pelos diversos programas, já trouxemos dirigentes do São Paulo, que eu sou um dos 14 cardeais de São Paulo, o sócio número 20. Só 19 sócios mais antigos do que eu no São Paulo Futebol Clube. Portanto, convivi e sou sócio desde 1943, frequento estados desde 1942 com meu pai. Aliás, o Pacaembu em 40, porque com 5 anos eu fui para a inauguração do estado do Pacaembu. Meu pai me levou. Então, não se percebe, aqueles que são mais jovens, o que foi esse trabalho do Fernando. Porque, de rigor, nós vivíamos uma verdadeira batalha campal típica de faroeste. Dava a impressão do encontro... Parecia aquelas batalhas medievais. Aquelas em que cada um era um problema de honra nacional, de honra pessoal, e o Fernando conseguiu moralizar. É bem verdade que o Fernando foi para a política e hoje nós estamos de novo com os problemas e a solução nas grandes cidades tem sido torcida única. Quem manda o jogo leva a sua torcida para evitar os conflitos. Mas a origem foi o nosso amigo Fernando Capeta. Ives, e só para pontuar, e como deputado, nós elaboramos um projeto de lei que foi analisado pela Federação Paulista, a OAB, Ministério Público, Judiciário, se transformou em lei, está em vigor, que obriga os torcedores a sentar no lugar numerado, aos estádios terem todos os lugares numerados e a torcida organizada, quando permitida a entrada, tem que ficar atrás dos gols. Por isso que elas estão aí ocupando, não ocupam mais os melhores lugares dos estádios, elas ficam atrás das metas. É uma lei que nós fizemos como deputado. Isso. Por aí eu vejo o papel importante no futebol brasileiro que o Fernando teve. E, Fernando, de qualquer forma, você, um dia, depois da Constituição de 88, resolveu entrar no mundo político. Saiu com todo o seu passado de Ministério Público e, no momento que teve uma belíssima votação, foi para a Assembleia Legislativa. O que o fez? Porque comigo aconteceu o contrário. Eu presidi um partido político de 1962 a 64, 4 institucional número 5, decidi nunca mais fazer política, ser apenas professor de direito e advogado. Você fez o contrário e foi para a política. O que o fez ingressar essa vocação que você realmente demonstra ter, de ter entrado na política? Ô Ives, eu estava àquela altura, já tinha 20 anos de membro do Ministério Público, já tinha vários livros publicados, professor realizado, e eu quis... Aliás, os livros do Fernando Capeta, matéria de direito penal, tem dezenas e dezenas de edições. Já está indo para a 30ª edição. 30º curso de direito penal, para se ver que autor, que best-seller é o Fernando Capeta. Mas fala. Mas aí eu quis melhorar a qualidade da política, trazer a minha contribuição. Então, eu me elegi deputado estadual, tive 100 mil votos na primeira eleição, 215 na segunda,
307 na terceira, fui o deputado estadual mais votado, me elegi presidente e o objetivo era melhorar o nível de trabalho da Assembleia Legislativa. Você veja que nessa minha gestão de presidente da Assembleia, em 1 ano e meio, nós aprovamos mais projetos de lei importantes para o Estado, enviados pelo Executivo, do que nos 4 anos anteriores. E economizamos 24 milhões de reais em contratos através de pregão eletrônico, transparência na gestão, enfim, tentar melhorar o nível. Mas é que a política, depois nós vamos conversar sobre isso, não é um processo lógico. Não adianta você ir muito bem, fazer tudo certo, procurar dar o melhor de você. São colocadas algumas cascas de banana e muito traiçoeiras. Por isso é importante estar aqui com você para esclarecer a população. Senhores telespectadores, nós vamos no segundo bloco analisar um pouco. Eu conheço bem o Fernando Capês, não é uma questão de amizade, mas ter acompanhado toda a sua carreira, de algumas calúnias que foram levantadas contra ele, e vamos aproveitar o programa para ele esclarecer no segundo bloco. Vamos agora para os nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu queridíssimo amigo Fernando Capês, que preside a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia dos Estados do Brasil, a que ela tem maiores responsabilidades, por ser a economia de São Paulo, uma economia que representa em torno de 40% do PIB brasileiro. De tal maneira que Fernando tem grandes responsabilidades, tem feito um trabalho admirável, como ele já mostrou no primeiro bloco, mas houve críticas em função de assessores que teve Fernando Capês, que os jornais apresentaram como se tivesse alguma responsabilidade na famosa questão da merenda. Então vamos aproveitar o nosso programa para ele explicar exatamente a inexistência de qualquer prova contra ele, até porque seria impossível, porque ele nunca fez absolutamente nada de incorreto. Mas antes disso, meu caro Fernando, como eu faço em todo o programa, pela Resistência Cultural foi editada a terceira edição do meu Uma Breve Teoria do Poder, que eu faço questão de lhe oferecer. Muito obrigado. Que livro, hein? Quanta pesquisa, quanta informação. É uma editora do Maranhão muito interessante, que eles editam poucos livros. Agora estão fazendo uma edição do centenário do Roberto Campos, que eu e o Paulo Rabelo de Castro estamos coordenando. Eu abri aleatoriamente aqui na página 88, aqui tem Hobbes, Locke, Maquiavel, Carl Smith e Cromwell, numa mesma página. Realmente, olha, é um livro que acrescenta bastante. Fico satisfeito. Vou ler com atenção. Está ótimo. Mas, Fernando, explica aí para o nosso telespectador o que é que houve para que eles não sejam levados pelo que a imprensa apresenta, mas o que é a verdade dos fatos. Que eu diria a verdade verdadeira. Muito obrigado, Ives. Bom, em primeiro lugar, querido telespectador, vamos analisar a verossimilhança do que está sendo falado. Eu, em 2015, à frente da presidência da Assembleia Legislativa, eu tinha 58 milhões de reais, Ives, já empenhados para gastar em contratos de normais, regulares de gestão da Assembleia. 58 milhões de reais. Você, vereador. Eu, já estava empenhado, prontos para gastar. Muito bem. Eu convoquei um membro do Ministério Público, um promotor, para a administração da casa, me ajudar a administrar a casa. Nós fizemos pregão eletrônico, com absoluta transparência, a mesa diretora, renegociamos os contratos e em 2015, em vez de gastar 58 milhões, nós gastamos 34 e devolvemos os outros 24 para o governador Geraldo Alckmin. Ou seja, tendo a possibilidade já autorizada de gastar 58 milhões, nós economizamos 24 milhões. Pois bem, nesse mesmo ano de 2015 é que, de maneira absolutamente superficial e com má fé, me acusam de ter recebido, através de um assessor, 400 mil reais para despesas de campanha. Minha eleição acabou em outubro de 2014.
As contas foram prestadas à Justiça Eleitoral e foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Durante o ano de 2015, eu, dentro da presidência da Assembleia, preocupado em fazer gestão, em economizar o dinheiro público, em fazê-lo render, devolver ao governador para que aplicasse na saúde, em outras áreas, aquilo que eu consegui economizar, é que fizeram nas minhas costas, usando o meu nome para tentar se locupletar. Do quê? Bem, primeiro é um assessor que esteve no meu gabinete 5 anos atrás. Não é meu assessor. O segundo era um funcionário efetivo que eu já havia desligado do meu gabinete no ano de 2015. Essas duas pessoas, unidas com um lobista, não sei como chamar isso, acabaram por usar o meu nome para receber recursos que eles negam ter recebido. Todos os membros da cooperativa, é uma cooperativa que fez um contrato de venda de suco de laranja para a Secretaria da Educação. Então, um contrato de 10 milhões de reais de venda de suco de laranja para a Secretaria da Educação. Todos os membros dessa cooperativa dizem, hoje, saber que o meu nome foi usado. A pessoa que seria o intermediário entre os membros da cooperativa e supostamente 2 ex-assessores diz que jamais tratou de dinheiro comigo e eu nunca lhe pedi nada. E os 2 ex-assessores, que na época já não eram assessores, disseram que não receberam nada e que eu não tinha conhecimento de absolutamente nada. Na Secretaria da Educação, se a gente analisar a abertura do processo que chama chamada pública até a publicação do edital, há uma sequência em que se vê claramente que não houve nenhuma interferência. E essa foi a conclusão do relatório da Corregedoria. Acontece que era uma temática, por demais, apetitosa. Um membro do Ministério Público, deputado mais votado do Estado, presidente da Assembleia Legislativa e de um partido onde a imprensa precisava fazer um contraponto para mostrar imparcialidade. Teve um pouquinho de fogo amigo, depois a oposição incendiou e o resto fica por conta da maldade. O que a gente tem que, infelizmente, aguardar é que quando ocorre uma situação como essa, feita nas suas costas, com abuso de confiança, leva um certo tempo para a verdade aparecer. E só agora ela está começando a aparecer. E as pessoas estão, eu costumo dizer, só agora que o óbvio está se tornando evidente. Que coisa boa. Senhor telespectador, eu nunca tive dúvida, aliás, desde os primeiros tempos, fizemos até programas nesse período lá com você, na Assembleia Legislativa, de que o procedimento que eu conheço, Fernando, quando era ainda membro do Ministério Público. E sei perfeitamente do seu perfil ético e nunca poderia admitir que ele pudesse fazer qualquer coisa de legal. E nesse caso concreto é interessante porque eles vêm, apresentam manchetes, lê-se a notícia, não tem a notícia, nada de substancial. É uma fé. De forma que esse esclarecimento era necessário. E por fim, agora, nesse final de programa, meu caro Fernando, como é que você vê esse quadro de recuperação lenta do Brasil? Eu fiz um artigo no Estado de São Paulo, segunda-feira, mostrando que reconstruir terra arrasada, como acontece depois de uma guerra, é um processo muito lento. Sem dúvida. É o que o Michel, que é comum amigo nosso, até porque também professor de Direito, como nós dois somos, ele tem procurado, com a habilidade que ele caracteriza, ir levando. Ataque com a PEC 241, mas a PEC 241 é extremamente importante para segurar gastos de um lado, e a PEC em relação à educação, o projeto de reformular o sistema educacional também eu acho importante. Temos que aumentar o número de horas e o próprio número de horas vai tornar os alunos aprendendo mais qualificados para formarmos a médio e longo prazo equipe de bons professores. Eu tenho visto com bons olhos o governo Temer. Eu queria começar a saber do presidente da Assembleia como é que ele vê. Eu costumo dizer, Ives, que não existe mais, sob o ponto de vista da gestão pública, essa dicotomia entre direita e esquerda. O que existe é responsabilidade na administração. Ou você gasta menos do que arrecada,
ou você vai quebrar o país, quebrar o Estado. Não adianta a gente falar que o fogo queima. Nós precisou chegar ao ponto da mão queimar dentro do fogo para a gente perceber que ele efetivamente queima. Agora que nós chegamos no fundo do poço, realmente todos estão percebendo a necessidade de ter a responsabilidade fiscal. Não adianta querer gastar mais do que arrecada. Então, o Estado vai ter que se redimensionar. Não dá para o Estado querer ficar em todas as áreas. O Estado não tem que ser dono de empresa, o Estado não tem que competir no mercado econômico com ninguém. O Estado precisa estar reservado para investir em educação, saúde, justiça e segurança. Basicamente é nisso que ele precisa se focar. E nós precisamos rever todos os benefícios, que na verdade são privilégios, para que o Estado consiga se readequar e atender aquilo que é a sua verdadeira vocação, que é fazer o bem comum nas áreas essenciais. Eu desejo sorte ao presidente Michel Temer, porque a sorte para ele será para todos nós do país. Fico muito feliz nesse final de programa de ouvir essa sua colocação, porque é exatamente a minha. Também sou amigo do Michel, como de você. Ele há mais tempo, porque ele está mais na minha faixa etária. Isso é 40 anos aproximadamente. E acho que o Michel ele está realmente fazendo um trabalho de reconstruir. Eu diria, como você usou a imagem do fogo, quando meus filhos, eu tenho 6 filhos, eram pequenos, eu comprei uma pequena fazendola, em que tinha um pouco de gado, etc. E eles passavam as férias lá, o que ajudava a minha mulher a educá-los sem estarem corrompidos por outros ambientes. E um dado que nós usávamos, quando havia um fogo, era cerar para que o fogo não ultrapassasse. Então, à medida que o fogo vinha no interior, você criava um acero para que não houvesse nada de combustão e o fogo parasse um pouco antes de minimizar chegar. Os riscos. É o que o Michel está fazendo no momento. Está tentando apagar, não deixando espalhar e fazendo quebra de privilégios com o teto é importante. Agora vai ter que combater os privilégios para que haja um nível maior, menor entre os que estão detendo poder e aqueles hoje que exercem, por exemplo, segurança pública, os professores, etc. Professores. Tenho a impressão que ele está no bom caminho. Nós temos que dar apoio. Um artigo no Estado foi nesse sentido, na segunda-feira. Na terça-feira, meu artigo no Globo, também sobre o processo de desburocratização do Mauro Campbell e do Dias Toffoli, cuja comissão eu participo, apoiando. E hoje, na Folha, eu também procuro mostrar que a democracia se faz com equilíbrio de poder. Então, eu vejo que estamos afinadíssimos, você e eu, Fernando. E quero agradecer muito a sua presença no meu programa. Obrigado pela oportunidade. Tá ótimo. Senhores telespectadores, espero novamente no próximo domingo.